americanos descobriram que a história não acabou? Mas essa é a tese do Fukuyama, né? De que a tese do Fukuyama era de que a história tinha acabado porque o modelo capitalista tinha se mostrado como o último modelo de organização da economia e a liberal-democracia como o último modelo de organização das instituições políticas. Por isso não tinha nenhuma contraposição. A história tinha acabado, a história das ideias. Então essa era a tese de que alguns, mas mesmo os americanos já não tinham acreditado nessa tese do Fukuyama, não. O problema todo que aí até respondendo, para não virar papo de esquizofrênico, né, quando uma pergunta você fez a respeito do investimento em diplomacia e o que se espera dessa aproximação entre autoridades norte-americanas. Primeiro, a diplomacia é necessária, mas nesse momento para tentar entender como convencer os chineses a recuarem em algumas considerações, em algumas exigências, mesmo porque os chineses estão cada vez mais avançados e cada vez mais se mostrando que são autossuficientes. E os chineses trabalham dentro de uma perspectiva que é muito clara. Eles olham para todos e dizem assim, veja, eu não preciso me preocupar, se porventura acontecer algo com a minha sociedade, eles aguentam. Porque se eles não aguentarem, a gente força eles a aguentarem, ponto final. Eles têm um modelo, talvez a resposta ao Fukuyama, opa, não acabou não. Por qual razão a história não acabou? Porque o Fukuyama dizia que a história tinha encerrado porque nada melhor poderia ser colocado no lugar. O que os chineses trouxeram, e que eu discordo, mas o que eles trouxeram? A questão não é o que é melhor ou o que é pior. A questão é, você prefere viver com fartura e tendo comida com menos liberdade, ou ter plena liberdade correndo o risco de não ter comida? Aí eles dizem, o nosso modelo é, eu alimento a todos e dou um mínimo para cada um. Ponto. O mínimo de subsistência. Mas eu limito as liberdades, porque quem manda aqui não tem como você imaginar liberdade plena para 1,5 bilhão de pessoas agindo coletivamente. Isso é impossível. Essa foi a fórmula que os chineses mostraram para o mundo. É a fórmula que eu discordo. Claro. Eu acho que a liberdade é o ponto fundamental. Mas respondendo à questão do Fukuyama, indo para o final ali da história, não é que os chineses falaram que a história não acabou. É que os chineses dizem assim, são modelos que ainda estão no jogo. E o meu modelo pode não ser aquele último modelo que você falou, Fukuyama, que é o último modelo a ser derrotado, que foi o modelo da economia socialista, a economia planificada, daquele estilo do socialismo. Eu tenho agora um capitalismo de Estado e ainda assim uma economia e uma sociedade planificada. A gente não esquece, enquanto os norte-americanos, enquanto nós brasileiros, por exemplo, a gente brinca de orçamento com um plano plurianual. É apenas o orçamento que diz dentro da coisa que vale por 4 anos. Né? E olhe lá, o que os chineses falam? Eles definem plano quinquenal. São 5 anos e nesses 5 anos eles definem qual é a meta. É industrialização, é educação, é tecnologia, é petróleo, é arma. Ali, nesses 5 anos, essa meta tem que ser cumprida. Fora o planejamento de 50 anos. Fora o planejamento. Eles colocam os 5 anos para cumprir as metas dentro de uma alavancagem do que eles querem se ver daqui a 50 anos. Porque eles lidam com o fator tempo. Eles não estão nem aí, porque eles sabem, eu já ouvi autoridades chinesas falando assim, meu filho, isso não é uma questão de cultura, isso é uma questão de 5.000 anos de história. Quanto tempo de história vocês têm? Agora, a pergunta e a brincadeira que se fazia quando pediram para uma autoridade, acho que numa entrevista que você fez com o Marcos Troerro, né? Ele citou que a autoridade chinesa perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Isso. Ele disse, ainda está muito cedo para falar sobre essa revolução. É mais ou menos isso. É verdade. Eles são assim. E agora, será que nós, só para encerrar já esse assunto, daqui a pouco a gente vira a pauta, mas será que essa reunião, ela vem para a gente conseguir vislumbrar algumas saídas e a possibilidade de uma retomada, não é, de relações mais tranquilas no âmbito internacional? Ou se após essa reunião pode ter aí uma escalada ainda maior das tensões, ou quem sabe pior ainda, não dá em absolutamente nada, né? Eu particularmente acredito que não é nem que isso não vai dar em nada, é apenas uma tentativa de jogar um pouco de água numa fervura que está muito quente, botar um pouco de água fria numa fervura que está quente. Por qual razão? Porque se chegou a um ponto de um impasse. Exemplo, Taiwan, você foi precisa, é isso mesmo, o problema da China é Taiwan. Aí as pessoas vão dizer assim, por que a China quer Taiwan? A primeira coisa que vem na cabeça, porque 95% da tecnologia de chips ou da produção de chips do mundo está lá.
Taiwan, se Taiwan deixar de existir, neste momento vai embora tudo o que está acontecendo aqui. O computador deixa de funcionar, a televisão deixa de funcionar, por qual razão? Porque nós precisamos ter o fornecimento dessa tecnologia. E Taiwan faz a produção. Só tem um detalhe. A China já tem uma empresa que está processando a mesma tecnologia para oferecer para o mercado. É o primeiro ponto. Segundo, a China se preocupa em incorporar Taiwan. Ela não quer a destruição de Taiwan e muito menos a aniquilação da sua população. Ela quer que essa população seja incorporada porque faz parte da política de uma única China. E tem um detalhe. Um país, dois sistemas? Eu até diria o seguinte, os chineses eles dizem assim, um país e dois sistemas até amanhã. Depois de amanhã, acabou a brincadeira. É um sistema só porque está dentro da minha lógica. Eu não quero brincadeira. Os chineses fizeram isso com Hong Kong. Exatamente, eu estava pensando nisso. E eles estão fazendo isso com qualquer outro. Por quê? Porque eles não admitem determinadas brincadeiras dentro da lógica do planejamento estratégico deles. Mas tem um detalhe, que isso sempre traz à tona quando as pessoas dizem os chineses querem isso porque eles querem a tecnologia de Taiwan. Não à toa existe a tal do escudo de silício, que protege Taiwan contra qualquer tipo de invasão da China, porque se destruir a Taiwan, você perde essa produção. Só que a China exige a reincorporação de Taiwan no seu território bem antes de Taiwan se tornar o que se tornou. Isso é desde logo depois da Revolução Chinesa. Então ninguém vai dizer que é por causa do escudo de silício ou por causa da tecnologia. Isso é anterior. Eles querem aqueles territórios. Aqueles territórios são considerados como chineses. Não apenas Taiwan, mas como aquela região do Mar do Sul da China.